Olá, queridos companheiros e companheiras que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um encontro, momento com Jesus. E hoje, Jesus vai nos falar sobre a serva escandalizada. Então vamos penetrar um pouco mais esse ensinamento do dia? Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que se haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Então, meus amigos, como é que vai ser o sentido da nossa história de hoje? Então, Dalila estava numa praça, num local público, pregando o bem, e chegou um publicano, ou publicanos, e a desrespeitou. Então, Jesus vai comentar algo sobre esse assunto. Então, Jesus já estava prevendo o que ela queria dizer, sobre o que ela queria escutar, e então ele vai falar um pouco mais sobre esse assunto para nós. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso, rogando o trabalho. Então Jesus agora está contando uma história para nós. Vocês perceberam que o método de Jesus, ele dá um exemplo e depois conclui o que ele queria dizer no final? Então isso vai acontecer mais uma vez aqui. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso, rogando o trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou que visitasse uma taberna para salvar dois homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. Então esses nossos companheiros estavam sendo insinuados por irmãos nossos desencarnados. Então vejam só, meus amigos, onde está a vida dos espíritos. Então eles já existem há muitos anos na nossa Terra. Desde a época de Jesus, os espíritos desencarnados, que são também nossos irmãos, estão vagando aí na espiritualidade. E vejam bem que esses amigos, que eram menos felizes, eles estavam inspirando dois homens que eram homens bons, segundo Jesus nos explica, a fazer o mal. Então vejam bem a missão que esse anjo da guarda ofereceu a essa nossa companheira. É uma missão muito nobre. E vejam também, meus amigos, que Jesus, que Deus, que a espiritualidade superior, ela jamais irá deixar de amparar aquele que é justo e aquele que é bom, mesmo quando nós estamos em um caminho averso ao bem, ou seja, num caminho diferente do bem, ou seja, um caminho mau, e inspirado pelos nossos irmãos espiritual para o mal. Então vejam que Jesus e nossos irmãos a mandado de Deus sempre irá nos inspirar e estará conosco, independente no local onde nós estivermos. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que não lhe fora possível satisfazer-lhes a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo então mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora equível, ou seja, ou que não lhe fora possível executar o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus e lhe feriam o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante,
Mas, decorrido poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada, ou seja, envergonhada, ao ponto de origem, informando que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque, na antecâmara, o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes, situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornou célere, ou seja, retornou rápido, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, ou seja, aquele em que o Altíssimo gosta, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe para amparar uma jovem que se lhe achava em perigo, mas em breve regressara a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação, ou seja, a advertência, de que se fizera merecedora. Então agora o anjo vai falar algumas coisas para ela. Porque observem, meus amigos e minhas amigas, que ela foi mandada para o trabalho 5 vezes. Então ela teve 5 oportunidades de trabalhar naquilo que ela desejava, que era no bem. E em todas as vezes ela fraquejou. Ela fracassou diante do desígnio do Pai, ou seja, diante do mandamento, diante de ter mandado ela ir ao trabalho. Mas o fracasso dela teve uma base, assim. Nós vamos perceber mais daqui a pouco. Qual foi essa base? Quais foram os motivos para que ela fracassasse? Então, o que aconteceu? Minha irmã, então disse o emissário, continue por enquanto desenvolvendo seus esforços na vulgaridade da terra. Então vamos analisar um pouco mais essa afirmativa do nosso irmão. Então essa emissária, ela desejava elevar o seu coração e o seu pensamento um pouquinho mais adiante daquilo que ela vivia. E vamos dizer que ela queria ir, como o nosso evangelho, como o nosso momento está, como Jesus está relatando aqui, para mundos superiores. Então, esse emissário pediu para que ela continuasse desenvolvendo seus trabalhos aqui na Terra mesmo. Agora vamos ver o porquê. Oh, e por que? Ela perguntou. Indagou perplexa. Não mereço abençoar-me da vida mais alta? Então ela perguntou, mas eu sou tão boa, né? Por que eu não posso ir para a vida superior também? Que eu não posso subir na escala evolutiva da vida? Seus olhos estão cheios de malícia, disse o emissário, ou seja, cheio de maldade. Elucidou o ministro, tolerante, e para servir o Senhor, o servo do bem retifica o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar. Então, o que está acontecendo nessa história, meus amigos? O porquê que essa emissária, ela fracassou 5 vezes? Porque, infelizmente, ainda ela tinha o coração com muita maldade. Ela só conseguia enxergar as coisas ruins.
Então vejam o porquê. E é nesse sentido, queridos companheiros, quando nós mudarmos o nosso modelo de enxergar as coisas, não enxergar apenas pelo lado ruim, ou enxergar apenas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, porque também acontecem coisas boas. E quando nós voltamos os nossos olhos para as coisas boas da vida, a vida fica mais harmoniosa, fica mais gostosa de se viver. A vida fica mais calma e mais precisa. E nós conseguiremos nos transformar para pessoas melhores quando nós começamos a enxergar as coisas boas. Mas também não vamos enxergar as coisas ruins e não fazer nada. O que isso quer dizer? Vamos tirar como lição aquilo que acontece de ruim. E como o nosso emissário diz, não escandalizar. Não escandalize as coisas ruins, porque elas tomam pé, porque elas tomam o caminho. Então é necessário que nós não escandalizemos, guardemos para nós e deixemos que as pessoas, ou apenas que as coisas boas saiam para fora. O que as pessoas veem apenas o nosso lado bom, ou as coisas boas, melhor dizendo. Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condição de fazer o bem. Então o que ele quer dizer, meus amigos? O que a emissária tinha? Ela só conseguia enxergar o mal. Como ela vai fazer o bem? Então por isso que é muito importante nós voltarmos a nossa visão, o nosso modo de enxergar o mundo, também pelas coisas boas. E pelas coisas boas, não pelas coisas mal. Muitas vezes nós nos apegamos aos noticiários ruins, mas não sequer acessamos uma página de caridade na internet. Não sequer acessamos o site da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do Paraná e também de outros órgãos de informações que fazem caridade ou que espalham notícias boas pelo mundo. Muitas vezes nós queremos ver apenas notícias ruins. Aquele que matou quem, aquele que fez isso para aquela pessoa. Nos apegamos às fofocas do dia a dia, falando da vida dos outros. Se pelo menos nós falássemos da vida do outro para ajudar, ou falássemos bem da vida do outro, mas isso não acontece. Mas a partir do momento que nós começarmos a fluir nessa vibração, eu vou dizer nesse termo, nessa condição vibratória, de nós olharmos para o bem, de nós praticarmos o bem, abafar o mal e elevar o bem, aí sim, nós estaremos muito aptos a falar o mais pelo bem. Eu também me incluo nessa lista. Eu não sou 100% do tempo bom e do bem. Então eu também tenho que me transformar muito junto com vocês. É por isso que nós estamos nesse globo, para nos melhorarmos junto. Não estamos a passeio. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços, e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Então o que Neo Lúcio quer nos dizer também nesse final? Que todos os dias, meus amigos, o sol brilhe, que todos os dias é dia de nós olharmos para o bem. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade de apagar a sombra do nosso coração, ou seja, a maldade do nosso coração, e acender a luz do bem do nosso coração. Então, para nós concluirmos a nossa lição de hoje, o que Jesus quis nos dizer com a serva escandalizada?
para que nós, meus amigos, não sejamos servos escandalizados, servos do bem que vai ao trabalho e reclama de tudo, para que possamos ter fé, confiança e esperança num futuro de mais prosperidade, porque nós iremos olhar para o bem. E imaginemos que o nosso globo é passageiro, que nós estamos numa vida passageira. E é muito importante que nós valorizemos aquilo que ilumina o nosso coração, que é o amor e o bem ao próximo. Por isso que Jesus nos disse, é necessário que nós estejamos o nosso coração voltado ao bem, para que possamos praticar o bem. É necessário que nós possamos ter uma visão para o bem, para que nós possamos enxergar o bem. Olhemos o bem e pratiquemos. E assim nós iremos viver no Brasil, em um mundo de mais paz e menos guerra. Em um mundo em que poucas coisas separam as famílias, poucas coisas nos separam de nossos vizinhos, de nossos amigos e companheiros em humanidade. Não deixemos essas poucas coisas nos separar daquilo que é real, que é o preenchimento daquele vazio no nosso coração, que só tem espaço para o amor e para o bem verdadeiro. Não tentem preencher o vazio de seus corações com ilusão. Preencham com a luz do bem, conforme Jesus tem nos dito. Um forte abraço e até a próxima.